nosso propósito. Com certeza. Entende? Claro que tinha um porquê. E esse Feng Shui, explica um pouco, porque quando eu eu morava em outra casa, né? Não no lugar que eu moro hoje. Essa casa foi construída para a gente morar lá. E eu não chamei. Na época eu nem sabia, nem sei se existia, né? Não teve nenhuma profissional assim com essa expertise que você tem. Mas eu li algumas coisas, eu acho que é intuitivamente. Eu botei uma fonte de água, tinha um jardim interno, que tinha umas pedras, que tinha plantas, né? Que eram as mini espadinhas de São Jorge que tinha lá e Lírio da Paz. E aí tinha uma fonte de água e era bem no lugar que a gente fazia as refeições, né? E, enfim, tinha outras coisas. E essa casa, muita gente que chegava lá dizia que sentia uma energia muito boa na casa. E uma vez uma pessoa que era entendida dessa área, assim, eu conversando em outro local com ela, ela perguntou se na minha casa eu tinha feito isso, né? O Feng Shui. Eu falei, não, eu nem conheço direito, não sei. Mas existiam esses elementos, existia a madeira, né? Existia as pedras, existia a água, existia as plantas. É, porque assim, para o Feng Shui, a gente tem o baguá, que é aquele símbolo, Sim. e aí nossa casa, quando eu falo casa, que eu sempre estou falando Um que pode, o ambiente, né? ambiente, ela tem 9 áreas Hum. no ambiente, tem 9 áreas. Então, quais são as 9 áreas? Trabalho, espiritualidade, prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade, amigos, que é os nossos amigos Uhum. espirituais, né? E tem a saúde. Então, o centro da nossa casa, o centro de qualquer ambiente é a área da saúde. E aí, quando você faz essa leitura, você vai ver, digamos, se um espaço desse tiver faltando, não tiver completozinho, Uhum. o que está querendo dizer? Que aquela energia não está completa. Aí vai ter um Desequilíbrio. né? Outra coisa que a gente trabalha para harmonizar é os elementos, que é o quê? Madeira, fogo, água, metal. E aí, uma casa, um ambiente harmônico é um ambiente que esses 3 elementos estão em harmonia. Uhum. O que eu vejo muito? Às vezes eu sou chamada para fazer cozinhas, né? Principalmente em apartamento, e a pia e o fogão estão juntos. É, lá em casa é separado. E o que acontece isso? É muito interessante. Que é a água e o fogo, né? Porque no ciclo dos elementos existe o ciclo construtivo, que aí se é construtivo já está dizendo. Ele é um ciclo que vai trazer harmonia. Se é destrutivo, vai trazer o quê? Desequilíbrio. Uhum. Então, água e o que é que a água faz com fogo? Apaga. E o que é que simboliza o fogo na nossa casa? A energia vital, a energia do dinheiro, porque Não sabia. é energia do dinheiro. Então, se você tem água apagando o fogo, com certeza você tem uma questão nas suas finanças. É muito engraçado isso. Menino, olha, preste atenção. Quem tá aqui assistindo, ó, já vá prestando atenção se a sua pia tá do lado do seu fogão. Entendeu? Aí, assim... No caso, você fala do lado mesmo, do assim? lado. Ou aquelas que faz a bancada tudo? Não, do lado. Tá na mesma alinhamento. Não pode estar no mesmo alinhamento. Não pode. Não deveria estar. Não deveria estar. Não e vamos deveria dizer, estar. pois lá, vamos já procurar aqui uma solução para quem não tem espaço. Aí, digamos assim, vai ter situações, tem situações que não tem como. É. Aí, como é que essa pessoa faz para dar o equilíbrio? Então, o equilíbrio pode ser um cristal, pode ser uma planta, porque é o elemento madeira. A madeira, o que é que ela faz com fogo? Ela atiça, ela né? alimenta, se você joga vai ali... ter mais alimento. Aí tem a forma da gente trabalhar também a questão da cor. Porque, assim, aqui não tem como explicar o pé da letra, porque, digamos, a cozinha ela pode estar na área dos relacionamentos. Sim, aquelas pessoas que fazem, por exemplo, aquelas áreas externas, né? Que tem que tem tudo lá fora. Tipo, tem uma piscina, tem aquela cozinha lá que eles chamam lá. Não tem problema. O importante é que não esteja esse fogão perto da água.
Outra E coisa que das as pessoas cores. fazem. Aí por que as pessoas fazem isso? Porque não tem conhecimento, Não, né? é também, mas é porque a casa é o que é mais incrível que eu tenho aprendido. Ah, Porque eu ficava, às vezes eu chegava até numa, duvidando, né? não, não é isso. Eu chegava numa casa e por mais que eu fosse fazer as intervenções, porque uma coisa é o seguinte, é a casa ser feita de forma harmônica. Sim, E outra coisa é você tentar dar um jeito para ela ficar harmônica. O exatamente. ideal é ela ser feito Já no já projeto no para projeto. isso, né? Mas por que que você escolhe uma casa? O que que eu entendi com a minha experiência? Por que que você vai para uma casa que você vai ter aquela configuração? É igual a gente não nasce com um tipo de corpo. Sim, Nosso corpo, ele é formado a partir das emoções da nossa mãe. é. Então, a nossa casa, se você escolheu aquela casa para morar, é porque fala de algo que você veio para trabalhar. Então, uma pessoa que tem essa configuração, ela tem uma questão na prosperidade. Uhum. E aí é o processo dela. Tem casas que realmente a gente não vai ter que fazer só uma intervenção, mas não vai poder mudar. É, Mas aí é o processo. Aí, se ela tem consciência, ela vai começar a mudar isso. Daqui a um dia ela pode até sair da casa. entendi. Entende? Que quanto mais a pessoa busca, então, se conhecer, esses processos de autoconhecimento, isso vai reverberando ali Ela vai no evoluindo. ambiente, É né? por isso que a importância de você não. Claro que é importante o profissional, porque tem coisa que só o Sim, profissional vai. Mas é importante também a gente ter consciência do que é a casa. Porque a casa, ela expressa, é o espelho do que está dentro. Então, uhum. tudo que se manifesta na casa tem a ver com a tua história. Então, a nossa casa, eu vou até anotar A aqui, ó, para eu nossa. aprender. Não tem. É o espelho do nosso interior. Sim, e aí, nesse evento que eu fiz, a Casa Saudável, a experiência foi exatamente trazer para as pessoas começarem a ter essa Percepção, né? percepção. Tipo, quando eu estava lá no dia que uma das pessoas, várias, aí cada um dizia uma coisa, então eu entendi, né? Uhum. Então eu entendi por que que eu tenho essa configuração. Então, isso é importante porque você não vai ficar uma pessoa à toa. É. Tua casa é tua ferramenta de crescimento. Porque tudo tem um porquê. E a casa, ela sempre. Ó, qual é a nossa primeira casa? Nosso corpo. Nosso corpo, para ele. Como é que ele manda a mensagem para a gente que não está legal a gente continuar com essas atitudes? Através das doenças. Verdade, as dores, né? Do mesmo jeito é a casa, porque a casa tem as enfermidades da casa. Então, a casa começa pessoas que têm problema com prosperidade, Hum, elas têm muito problema de vazamento de água. olha aí. As torneiras vazando que Eita, representa o fluxo do dinheiro é representado através das águas. Por isso que uma fonte na casa é uma coisa importante. Mas ai, claro que a gente sabe que tem que ter o lugar para botar, pois porque é, isso é amiga. que é a Vou lhe questão. levar lá em casa agora pra você ver. Entendeu? Para potencializar, porque você imagina, uma casa que tem muito do elemento água, ela, quando a casa tem muito elemento água, pode provocar uma instabilidade emocional. Uhum. Aí o que é que estabiliza a água? A terra. Entende? Porque a água é representada no ambiente através do elemento água mesmo, dos vidros, tudo que é de vidro representa a água. É, Não é eita, amiga. engraçado isso? Lá em casa tem bastante vidro. Mas assim, tem vidro e tem espelho. Aí, qual a diferença entre vidro Não, e os espelho? dois é a mesma É, coisa, né? Aí a água também é representada pela cor escura, o preto. Olha a coisa engraçada. é, A gente chega, às vezes, quando vai fazer os ambientes masculinos, né? Aí todo sim. mundo diz, é tudo preto. Aí eu fiquei interessante, porque o preto fala do feminino. O preto é o Eu não feminino. sabia. O preto é a escuridão. Ou o Hum, feminino é a escuridão, é o mistério. O masculino é o claro, que é o sol, que é a luz, que é aquela mente clara, entendeu? O preto não, o preto é o feminino, que é a noite. pois aí que eu não O sabia. masculino é o dia. Aí por que que os homens gostam muito de preto? Porque quando eu falo assim, o que que o masculino precisa? Do feminino, Aham. entende? É muito interessante. Aí, às vezes,
As pessoas botam as pessoas para vestirem um fardamento todo preto. Você imagina você passar 8 horas por dia vestido numa roupa preta. O preto está fechado. Nem entra e nem sai energia. É? É. Não estou dizendo aqui que não é para Que ninguém não é usar. bom, mas Não tem tô- que ter o não- equilíbrio, Não né? estou dizendo que é para você não usar Não preto, usar, mas aham. ter cuidado de como você usar. Tipo, preto, eu adoro preto, mas eu tenho um momento de usar preto. Eu Sim, gosto muito de usar preto quando eu vou para um lugar que eu quero ter minha. Não quero trocar e nem quero entendi. dar. Tipo assim, quero. Porque o preto também fala de poder, Sim, né? Mas para você ficar, se sustentar no preto, você precisa ter uma luz interna muito grande. entendi. Você que está vendo e gosta desse tipo de conteúdo, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum episódio do Elas Têm Poder.